Angústia, vamos falar de esperança. Eu estava aqui ontem dando uma olhada nos materiais que eu guardo, né, de estudos, e achei um estudo muito lindo que eu fiz no tempo que ainda estava no sistema religioso, uma pregação. E eu vou ler aqui para vocês o que eu coloquei, até fiz uma revisão aqui, né, porque muita coisa que eu entendia lá no sistema religioso, hoje eu penso totalmente diferente, mas o que está escrito aqui é realmente está de acordo com as Sagradas Escrituras, tá, irmãos? Eu vou ler conforme eu fiz o estudo mesmo, tá? Eu levei essa palavra na rede de mulheres, né, culto de mulheres que tinha, e eu coloquei como título Você Não Consegue Sozinha. Vemos no texto que nós vamos ler agora dois personagens principais, Yahushua e Shimeon. Tá? Vamos lá para Marcos 15, 1:22. Vamos ler todo o capítulo 15 para a gente ter um panorama do que estava acontecendo, tá? Então, Yahushua perante Pilatos. Logo de manhã, tiveram conselho os principais sacerdotes, né, Kohanim, com os anciãos, os professores da Torá e todo o Sanhedrim. E maniatando a Yahushua, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Yahushua, é como dizes. E os principais dos Kohanim o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, dizendo, não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Yahushua nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. Aqui eles estavam antes de Pêssar, né, da Páscoa. E havia um chamado Bar-Rabá, preso com outros sediosos, os quais no motim haviam cometido um homicídio. E a multidão subiu e começou a pedir o que ele costumava fazer. Ao que Pilatos lhes perguntou, quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que por inveja os principais Kohanim, os sacerdotes, lhe haviam entregado. Mas os principais Kohanim incitaram a multidão a pedir que lhe soltassem antes a Bar-Rabá. E Pilatos, tornando a falar, perguntou-lhes, que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? Novamente clamaram eles, executa-o. Disse-lhes Pilatos, mas que mal fez ele? Ao que eles clamaram ainda mais, executa-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabá. E tendo mandado açoitar a Yahushua, o entregou para ser executado. Os soldados, pois, levaram-no para dentro ao pátio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura, puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. E começaram a saudá-lo, salve o rei dos judeus. Davam-lhe com uma cana na cabeça, cuspiam nele e, posto de joelhos, o adoravam. Depois de o terem assim escarnecido, despiram-lhe a púrpura e lhe puseram as vestes, então o levaram para fora a fim de o executarem. A crucificação. E obrigaram certo Shimon, sireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe o madeiro. Levaram-no, pois, ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Até aqui, irmãos, tá? Então, como aqui está escrito no estudo, né? Dois personagens principais, Yahushua e Shimon. Então, eu vou ler aqui para vocês. Antes de ser crucificado, Yahushua sofreu muitas agressões. Primeiro, ainda no Getsêmane, suou sangue devido ao intenso estado de agonia. É preso, amarrado, e então começa a série de torturas, em torno de 18 horas. Sofreu açoites, foram dezenas de chibatadas com uma arma especial, um azorrague, na qual, na ponta de cada uma das 12 tiras de couro, haviam ossos de animais quebrados, com pontas terríveis.
Segundo a grande maioria dos teólogos, foram 39 chicoteadas ou chibatadas, né? Pois, de acordo com a tradição judaica e a lei de Yahua, o máximo de chicoteadas que alguém poderia levar eram 40. E que, se alguém desse uma a mais, sofreria o juízo de Yahua. Fazendo as contas, 39 vezes 12 tiras, né, que tinha no Azorrague, então ele sofreu em torno de 468 cortes em seu corpo. Já não bastasse colocar em sua cabeça uma coroa de espinhos que provocaram dores lancinantes devido à irritação de ramos de nervos. Jogaram um manto em suas feridas abertas, colocaram um madeiro, uma barra horizontal, né? Um madeiro de aproximadamente mais ou menos 50 quilos sobre as suas costas. E a Rushua, eu coloquei aqui, né, na época, não pôde carregar a sua cruz, e nem você. Na verdade, ali eu interpreto que não é que ele não pôde, né? Ele, como ele se fez humano, realmente ele poderia ter morrido devido já à quantidade de ferimentos que ele sofreu, tá? Ele deve ter perdido muito sangue. Imagina, foram em torno de quase 500 cortes e cortes profundos, tá? Tem médicos que são especialistas nisso que eles dizem que praticamente ele ficou sem pele, né? E cortes que quase colocaram a exposição de ossos, né? Então, realmente, ali ele estava bastante debilitado, tá? A cruz muito pesada, né? O madeiro muito pesado. Então, é nesse momento, né? Aparece o segundo personagem da história, Shimon, né? O sireneu. Shimon era um judeu africano negro, israelita de Cirene. Cirene é uma colônia judaica ao norte da Ásia, Líbia. Mas por que Shimon estava em Jerusalém? A distância entre a cidade de Cirene e a cidade santa de Jerusalém era de cerca de 1.600 quilômetros de distância. Eu até fiz aqui um paralelo, eu moro no Rio Grande do Sul, seria como ir daqui ao Rio de Janeiro, a distância que Shimon percorreu para chegar em Jerusalém. Tá? E eles tinham, os judeus, né, que eles tinham que ir, né, nas festas judaicas, de preferência nas 3 principais festas sagradas, a festa dos tabernáculos, na festa da Páscoa e na festa do Pentecoste, tá? Então, aqui tabernáculos, né, que é Sukkot, a Pessach e Shavuot, né? Nessa ocasião, Shimon estava em Jerusalém para celebrar a Pessach, e nessa ocasião os homens judeus se vestiam de linho branco para participarem do sacrifício do Cordeiro Pascal, tá? Então ali o sacerdote, ele imolava o cordeiro e ele respingava o sangue do cordeiro nas vestes daquelas pessoas que vieram para aquele momento ali. Chegando Shimon à cidade de Jerusalém, após longos dias ou até mesmo meses de viagem, entra, tira sua roupa suja de viagem para colocar sua túnica de linho branco. Caminhando em direção ao templo, se depara com uma grande multidão que o impedia de chegar ao templo. Não lhe restava outra alternativa a não ser esperar. Foi nesse momento que o soldado romano intima Shimon a carregar a cruz de Cristo. Então, ali era uma lei romana que quando eles precisavam alguém, né, para fazer algum serviço, o soldado colocava a lança no ombro dessa pessoa e eles não tinham como negar, tá? Ele poderia até ser morto. Conhecendo o tratamento romano que era dado ao seu povo em Cirene, Shimon não demorou muito e logo fez o que foi ordenado. Entenda a situação. Shimon viajou 1.600 quilômetros, ficou meses no deserto, passou por diversas tempestades, altas temperaturas para viver o momento mais esperado da vida dele e de repente percebe que o rumo dela mudou drasticamente e estava ameaçado de não acontecer.
Shimon teve que ajudar um criminoso, né, entre aspas ali, porque eram os criminosos que eram mortos no madeiro, né, a carregar o seu madeiro. Teve sua bela roupa de linho branco ensanguentada pelo sangue de um condenado. Shimon esperava ir embora com ao menos uma gota de sangue do cordeiro pascal em sua roupa, e foi embora totalmente encharcado com o sangue do cordeiro de Arroa que tira o pecado do mundo. Isso está lá em João 1,29 e João 1,36. Que honra! Shimon figurou no momento de carregar o madeiro a autêntica natureza do discípulo do Mashiach, a qual consiste em tomarmos o madeiro e seguirmos a Yahushua. Lucas 23, 26. Lucas 9, 23 diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto a cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Lucas 14, 27. Qualquer que não levar o seu madeiro e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Em vista às negações de Pedro, né, de Quefa, ao abandono dos demais apóstolos, isso está em Matitiarro 26, 56, Yarro providenciou um outro companheiro para aliviar Yahushua naquele momento difícil. Shimon teve seu nome conhecido entre os... aqui eu botei cristãos, né, mas na verdade a gente sabe, né, que era ali... os nazarenos, tá? Os nazarenos ali, que era aquele povo que cria em Yahushua, ensinando-nos sobre a importância de ajudar-nos uns aos outros, a levarmos as nossas cargas, as suas cargas no caso, né? E outros nos ajudar também com as nossas cargas. Em Gálatas 6:2 diz assim, vamos lá para Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, para que assim cumprais a Torá, como o Mashiach apoia. Tá? Então, ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a Torá do Mashiach. Às vezes não entendemos porque do nada entramos na história da vida de alguém e Yahweh nos usa para que o sofrimento do outro se torne suportável. Sabemos pelas escrituras que a vida de Shimon nunca mais foi a mesma. Ele é citado em Atos 13:1. Vamos ver em Atos 13:1. Ora, na Querrilá, né, na congregação em Antioquia, havia profetas e mestres, a saber, Barnabá, Shimon, chamado Níger, né, que é esse aqui que ajudou Yahushua a carregar o madeiro, Lúcio de Cirene, Menahem, irmão de criação de Herode, o tetrarca, e Shaul. Tá? Então, ele é citado aqui. Em Marcos 15, 21, Marcos 15, 21, esse nós já vimos, né, que fala sobre que ele era pai de Alexandre Rufo, né? Ó, obrigaram certo Shimon Sireneu, pai de Alexandre e de Rufo. Então, ele era pai de Alexandre e de Rufo. Em Romanos 16:13, Romanos 16:13, cita Rufo e a mãe dele, tá? Desejai Shalom a Rufo, eleito em Yahua, e a sua mãe e minha, né? Ele considerava a mãe de Rufo como sua própria mãe, ali Shaul falando, né? Então, eles tinham uma amizade grande, Shaul com Rufo, ele fala aqui de Rufo, né? Shimon teve sua vida transformada, levou seus filhos Alexandre e Rufo, sua esposa, ao Evangelho e se tornaram ajudantes de Shaul na missão evangelística. Romanos 16:13 diz assim: desejai Shalom a Rufo, esse aqui eu já li, tá? Alexandre, irmãos, Alexandre, que é o outro irmão, a gente não sabe se é o mesmo Alexandre que é citado no livro de Atos, capítulo 6, verso 9, que diz aqui:
Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão, tá? Então, não dos alexandrinos, né? Então a gente não sabe se é esse Alexandre aqui. Mas depois em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, diz assim: conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé, e entre esses Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satã, para que aprendam a não blasfemar. Tá? Pode ser o filho de Shimon, não temos essa certeza, né, irmãos? Mas cita Alexandre aí. 2 Timóteo 4,14. Alexandre o latoeiro me fez muito mal, e Yahweh lhe retribuirá segundo as suas obras. Então, irmãos, essa história de Shimon, uma história muito tocante, uma história muito especial, né? De alguém que teve a sua vida transformada de forma sobrenatural, né? Um homem viajante indo cumprir o mandamento, participar da festa de Pêssar, né? Com alegria no coração, esperando receber uns respingos do Cordeiro Pascal, e ele é encharcado com o sangue do próprio Mashiach. Então imagina isso, eu me coloco no lugar ali de Shimon, irmãos. Que alegria! Eu imagino que quando o soldado chama ele ali para ajudar, ele devia ser um homem forte, né? Um homem que chamou a atenção do soldado ali, apto para poder ajudar. Eu imagino que quando Yahushua olha para ele, ele já é transformado naquele momento, impactado, sabe? Num primeiro momento ele deve ter sentido assim, não, puxa vida, não é possível, eu andei quilômetros, eu andei dias, eu andei meses para carregar o madeiro de um condenado. Aí quando Yahushua olha para ele, ele já tem a sua vida transformada, irmãos. Isso é maravilhoso, sabe? Uma história muito impactante, quase a gente não vê esse tipo de pregação, né, se falar, né, desse personagem tão importante, e impactou de tal forma a vida desse homem que ele trouxe toda a família, né, e nunca mais ali ele, principalmente ele, sua esposa e Rufo, o filho dele, né, foram companheiros de Shaul ali na missão evangelística, né? Alexandre, não sabemos se é esse Alexandre que se desviou, mas enfim, irmãos, então essa é a mensagem que eu deixo, né? E que a gente possa também servir como um exemplo para nós, né? Porque às vezes a gente não entende por que, né? Que certas coisas acontecem na vida da gente, mas tudo tem um propósito. Amém? Shalom, irmãos.